Olá, queridos profissionais que me acompanham, como estão vocês? Hoje eu vou dar uma aula um pouquinho diferente, vou usar um quadro aqui para poder explicar um pouquinho sobre o nosso tema. Eu vou falar sobre envelhecer, sobre envelhecimento. Você que está aí do outro lado, imagina-se envelhecendo? Bom, se você não se imaginar envelhecendo, significa que você irá morrer jovem, né? Então, existem escolhas nessa vida. Vamos lá, então? Eu sou Isabel Piatti, tecnóloga em estética, especialista em cosmetologia, saúde da mulher e humanização e cuidados paliativos. Vamos à aula? Muito bem, pessoal, antes de começarmos com o tema, não esqueçam, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e compartilhe o meu vídeo, tá? Dúvidas que precisarem tirar comigo, podem colocar aqui embaixo. Vamos lá. Nós, então, um dia nascemos. Vamos colocar esse ponto aqui como nosso ponto de nascimento. E esse ponto aqui, o ponto de final de vida, ok? Temos dois pontos que podem ser ligados de uma forma bem diferente. Eu posso usar uma linha reta, que vai significar eu nasci, eu morri. Lembra lá quando a gente tem aquele aparelhinho do coração? Quando ele começa a estar numa linha reta, significa que você está morta, né? Se ele está oscilando o tempo todo, significa que o seu coração está batendo. Então, com certeza, esse tipo de ligação de um ponto ao outro, você não vai querer. Não será a sua escolha. Existem outras formas de ligar esse ponto ao outro, né? Também. Só que daí você tem uma vida muito atrelada, né? Também não vamos fazer dessa forma, porque o que eu quero explicar para vocês hoje aqui é sobre o processo de envelhecer. Durante todo esse período de experiência na área da estética, de mais de 22 anos estudando, pesquisando, lendo, se aprimorando, eu desenvolvi uma forma de ilustrar como ocorre o processo de envelhecimento, mas bem conceituado e rápido, para que a gente possa entender o processo de envelhecimento e a importância da estética, da qualidade de vida, da parte de alimentação saudável, atividade física, diminuindo exercícios, assim tendo uma influência genética e epigenética. Conceituarei a vocês primeiro a genética e depois a epigenética. Então, se nós nascemos, nós carregamos a herdabilidade. Nós temos a genética. 50% da genética da mãe, 50% da genética do pai. A epigenética significa, epi é um prefixo grego que significa acima. Ele está além da genética. Por quê? Não é a genética que vai definir se eu terei doenças ou a forma de envelhecer, mais acelerado ou menos acelerado. E sim, as minhas escolhas, ok? Então, ó, isso aqui, epigenética, são as minhas escolhas. O que eu escolho para comer, o meu estilo de vida, se eu adoto ou não vícios, tá? Se eu cuido da minha pele, aí eu terei um envelhecimento saudável, ok? Esse envelhecimento saudável se caracteriza pela epigenética positiva. Vou colocar um sinal aqui de positivo. Epigenética positiva são as escolhas corretas. Escolher o cosmético correto, de bases biocompatíveis, porque se eles não têm xenobióticos, eu terei então uma qualidade de reposição da barreira cutânea, uma qualidade de permeação dos ativos e também a qualidade de vida, a atividade física, a qualidade de escolha dos alimentos e não ter os vícios errados. Aí então eu tenho uma idade cronológica. A idade cronológica significa que eu vou envelhecer com o passar dos anos dentro da estrutura daqueles anos, que é o ciclo de vida que nós vamos mostrar aqui para você agora. Eu mostro nesse resumo do ciclo de vida
a ligação de um ponto ao outro através de uma linha que vai formar uma curvatura. E nesta curvatura eu vou um pouquinho além, ainda colocando uma linha limítrofe, tá? Essa linha limítrofe que vai ter, como se fosse a linha do Equador, sabe? Hemisfério sul, hemisfério norte, norte em cima, sul embaixo, como se fosse uma linha de Equador nessa linha de curvatura do nosso envelhecimento. Muito bem. Nasci. A minha primeira fase de vida é a fase ascendente. Deixa eu escrever aqui. Ascendente. Essa fase ascendente vai se caracterizar por 2 décadas de vida. Do 0 aos 10 e dos 10 aos 20. 20 anos, tá? Que a gente conhece como infância e adolescência. Na infância e na adolescência, como o próprio nome diz, é uma fase ascendente. Eu estou ascendendo, eu estou crescendo, eu estou me fortalecendo. Aí a gente vai lá na anatomia e fisiologia, principalmente fisiologia de pele. Nossa, minhas células alvos, como por exemplo, meu fibroblasto, que vai produzir fibra de colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, as minhas células de defesa, as minhas células de produção de melanina, estão tudo em homeostasia, tudo em equilíbrio, tudo com energia para trabalhar e para que a gente tenha uma qualidade de pele, uma resistência de pele, uma elasticidade de pele e tudo mais. Já na segunda década, que seria a fase adolescente, aí a gente vai ter uma influência hormonal. Dos 10 aos 20 anos, tanto a menina como o menino começam a ter alterações hormonais que são necessárias também para o crescimento naquela fase. Aí acontece o quê? Sim, as células-alvo, como por exemplo, queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, eles começam a estar descompassados e começam a desenvolver alguns tipos de alterações que são consideradas alterações inestéticas. Vamos listar algumas aqui, por exemplo. Nessa fase da adolescência, eu terei as estrias e a pele oleosa, oleosidade. A oleosidade excessiva vai provocar pele seborreica, vai provocar acne de vários graus, vai provocar a necessidade de ter uma limpeza de pele constante para que a gente tenha um controle dessa pele. Então, quando se fala em influência epigenética, é muito importante orientar os adolescentes nessa fase ter uma qualidade de alimentação, ter uma qualidade de vida, não ser tão ansioso, tão estressado, porque nessa fase o ponto principal, alvo nos tratamentos estéticos, são a questão da glândula sebácea, porque eu já tenho uma influência hormonal e eu preciso fazer um controle para que ela não produza exacerbadamente óleo e sebo, para não aparecer a questão das acnes. E nas estrias, minha célula-alvo, fibroblasto, para que ele produza uma quantidade ideal de fibras e não se rompam as estrias, porque a gente tem uma síndrome nessa fase chamada síndrome de Cushing, que é quando faz um estiramento excessivo da pele e a pele não acompanha, estourando então as estrias, ok? Fechamos então aqui o nosso primeiro ciclo de vida nessa curvatura de envelhecimento que eu falo para vocês. No segundo momento, nós chegamos então na linha de divisão, tá? Essa linha de divisão ela vai dos 20 aos 40 anos, então ela faz ali novamente 2 décadas de vida e ela é a fase transitória. Vou escrever aqui, transitória. A fase transitória, como o próprio nome diz, é uma transição da fase jovial para uma fase madura. Essa fase jovial, que é a infância e a adolescência, ela estará trazendo as alterações já citadas.
Na fase transitória, que vai dos 20 aos 40 anos, eu já começo a me preocupar com uma outra situação, que também é importante na fase ascendente, que é a hidratação e a proteção dessa pele. Quando eu falo em proteção dessa pele, eu lembro muito dos filtros solares. Os filtros solares, se usados na primeira, segunda década e também na terceira até quarta década, vai me proporcionar proteção contra radiações excessivas, principalmente agora na época que nós estamos de muita contato com tecnologias, né, aparelhos eletrônicos e que emitem luz azul e que também são responsáveis pelo envelhecimento, então eu tenho que ter prevenção. A genética aqui não tem tanta influência, mas a epigenética, tudo que eu fizer de negativo aqui vai interferir lá na fase do envelhecimento, a fase da maturação, tá? Últimas décadas de vida. Então aqui eu tenho que ter muita proteção. Proteção. Escrevi errado, vamos colocar o R aqui. Proteção. Proteção contra ação oxidativa, então tem que ter vários antioxidantes. Vou procurar então vitamina C, coenzima Q10, flavonoides, ácido alfa-lipoico, ácido ferrúlico, que vão me dar vitamina E, ômegas, que vão me dar essa proteção contra os radicais livres, o envelhecimento acelerado. E também proteções solares. Isso eu busco onde? Na alimentação, na qualidade de vida e também na parte dos cosméticos. Sempre cosméticos de bases verdes, bases biocompatíveis, mas com mais funções de proteção. Também, no meio dessas 2 décadas, lá nos 30 anos, a gente pode começar a se preocupar também com a questão de reparação. Reparação. Proteger de dia, protege de dia e repara de noite. Então você já pode começar a fazer jogo de alimentos e de cosméticos que têm proteção durante as radiações e o ataque de radicais livres durante o dia e reparação durante a parte da noite. Então aqui, nessas 2 segundas décadas de vida na fase transitória, a gente já entendeu as células alvos e também qual a importância de ter a epigenética positiva e ter a proteção e reparação segundo os cosméticos. Claro que tudo isso aqui envolve também a nossa parte estética, envolve as associações, tá? Tratamentos associados cosmetologia com eletroterapia, biomodulação, etc. Mas não é o tema agora aqui, o tema é o ciclo de envelhecimento. Então nós chegamos na linha de divisão dessa nossa curvatura de envelhecimento. As primeiras 2 décadas, as segundas 2 décadas, chegamos aqui aos 40 anos. Quando a gente chega aos 40 anos, nós entramos então na fase descendente. Eu vou falar descendente para não falar decadente e não deixar vocês tristes, tá bom? Então tá, fase descendente. Por quê? Já ouviram aquela máxima quando a gente estuda sobre envelhecimento que depois dos 40, depois dos 200, tudo cai? Mais ou menos assim, tá bom? Mas olha, fase descendente. Aqui, pessoal, as nossas células-alvo, quais são as células-alvos? Todas que a gente precisa dentro da fisiologia, lembrar que são importantes estar em homeostasia, em equilíbrio. Fibroblasto, melanócitos, queratinócitos, células de defesa, eles precisam ser fortalecidos muito mais do que nas outras fases que eu falei para vocês. Por quê? A partir dos 40 anos, segundo todos os autores que relatam o envelhecimento cutâneo, seja ele Glogal, seja ele Loeb, seja ele Nicolas Perricone, eles falam que a partir dos 40 a gente começa a ter diminuição na produção de tudo. Então a estética e a cosmetologia, a partir dessa fase, ela tem que estar muito preparada e com os olhares voltados às deficiências.
deficiência de vitaminas, principalmente a vitamina D, deficiências na renovação celular, excesso de produção pelo melanócito, onde ele produz e deposita demasiadamente melanina, tá? Que vai provocar as hipercromias. Então, nessa fase aqui, os meus olhares da estética de tratamentos têm que estar nos cuidados mais direcionados a equilibrar e a prevenir ou estimular as células-alvos. Tudo vai depender da análise que você faz do teu cliente-paciente, né? Em outros vídeos meus, eu falei sobre os prontuários, que são personalizados, que você tem que estar muito atento a cada avaliação que você faz do seu cliente-paciente e personalizar o tratamento adequado. E a cosmetologia? Cosmetologia principal aqui é de reposição, repor tudo, tá? Vamos repor vitaminas, vamos repor sais minerais, vamos fortalecer a nossa flora bacteriana, tá? Não vamos esquecer da proteção solar, mas principalmente fortalecimento. Então, deixa eu escrever aqui: fortalecer e reparar, mais estimular. São 3 verbos que a gente vai usar muito aqui no ciclo descendente, quando a gente fala do envelhecimento, certo? Na cosmetologia, claro, desde quando se nasce até quando se morre, sempre cosméticos seguros, bases biocompatíveis, cremes, cosméticos vegetalizados, que deem preferência a serem naturais e não com substâncias citotóxicas, não com cosméticos que promovem toxicidade cosmética, como por exemplo a presença dos xenobióticos, os parabenos, o óleo mineral, o propileno glicol, tá? Em todas essas fases de vida eu posso ter alterações específicas. Eu posso ter acne na fase transitória, eu posso ter aqui hipercromias aparecendo na fase ascendente, eu posso ter a acne também após os 40 na maturidade devido a alterações hormonais, assim como também eu tenho possibilidade de necessidade de fortalecer na fase transitória. Então, a cosmetologia, ela para ser entendida e aplicada, você tem que entender esse ciclo de envelhecimento. Veja, eu pego uma cliente-paciente para fazer um tratamento aqui na fase após os 40, que ela teve uma epigenética negativa, uma vida inteira, a idade cronológica dela vai ser muito maior do que a idade, a idade de envelhecimento dela vai ser muito maior do que a idade cronológica. Então, eu posso ter uma pessoa de 40 anos aqui que aparenta uma pessoa de 55 de idade. Então, a epigenética positiva colabora com o envelhecimento saudável, a epigenética negativa colabora com o envelhecimento negativo, com o envelhecimento que não é saudável. É muito importante nós entendermos, então eu até peço para você que está assistindo a esse vídeo, fazer um print dessa tela aqui e colocar isso na cabeceira da sua cama. Então, dentro desses ciclos aqui, a estética, a proposta dos tratamentos da estética, ela é muito oscilativa. Ela vai oscilar. Jamais pode usar um pacote de atendimento, de tratamento, porque eu preciso entender o histórico desse paciente, entender qual a velocidade de envelhecimento dele, tá? Ó, eu vou colocar agora a foto aqui parada desse ciclo de vida para vocês poderem salvar. Então, gente, é isso que nós profissionais de estética precisamos entender. Eu preciso personalizar o tratamento, eu preciso pegar esse ciclo de vida que está representado aqui nesse quadro, nesse bate-papo que eu tive com vocês, para vocês poderem associar as terapêuticas
da Cosmeto, da Eletro, e não só o tratamento no teu consultório, na tua sala de atendimento, não. Isso tem que se estender às orientações do paciente home care, em casa, para continuidade do tratamento e sempre orientar para que tenha-se uma epigenética positiva, ok? E a nossa idade cronológica desde o nascer, vou até colocar aqui, ó, nascer, um N, até morrer, um M, eu tenho uma escolha de vida, tá? Essa escolha de vida vai definir o meu processo de envelhecimento, mais acelerado ou na velocidade cronológica que eu me propus a ter, desde que nasci até o momento que morri. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham adorado esse conhecimento. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar, tá? E também solicite a todos os seus colegas que se inscrevam no meu canal e assistam todos os outros vídeos, porque eu tenho certeza que é um vídeo melhor do que o outro. Nos vemos numa próxima, pessoal! E aí, gostou? Então, aqui embaixo você deixa seu like, suas dúvidas e seus comentários. E ó, inscreva-se no meu canal. Ou ainda, assista aqui todos os outros vídeos.